Olá, eu sou o professor Raimundo Silva, vamos dar andamento ao nosso treinamento, capítulo 5, configuração de suítes. Na configuração de suítes, nós vamos trabalhar dois tópicos, configuração básica de suíte, configuração básica do dispositivo. Configuração de um suíte usando as configurações iniciais. Bom, vamos lembrar que o switch, assim como os roteadores, eles são computadores. E sendo computadores, quando você inicializa, ele tem um processo de start, um processo de inicialização. E essa inicialização do switch que a gente vai dar uma observada aqui agora. Então, o que ele diz aqui, ó, nesse slide? Quando o switch é ligado, ocorre a sequência de inicialização. O Power On Self-Test, um programa armazenado na ROM, executa e verifica o hardware com a CPU e a RAM. Ou seja, esse programa vem gravado no chip ROM, que você não pode apagar, gravado de fábrica, e quando você inicializa, quando você energiza, coloca energia no equipamento, esse programa é ativado e vai fazer uma verificação básica de hardware, CPU e RAM. O bootloader, também armazenado na ROM, é executado e inicia partes dentro da CPU para que seja lido o sistema do arquivo flash. E em seguida, localiza e carrega uma imagem do sistema operacional, do iOS. Então, a imagem do iOS pode ser definida na variável de ambiente boot. Nós vamos ver já essa variável. Se a variável não for definida, não estiver definida, o switch faz uma limpeza geral no sistema do arquivo flash, procurando um arquivo de imagem executável, carregando na RAM e inicia quando encontrado. Então, até aqui, o que acontece? Você tem um pequeno firmware gravado na memória ROM. Quando você dá energia ao equipamento, você liga o equipamento, esse software é carregado, ele inicializa, faz uma verificação do hardware, CPU, RAM, e vai na flash procurar um arquivo do sistema operacional. Esse arquivo pode ter sido definido no ambiente de boot, ou ele pode não ter sido configurado. E se ele não houver nenhuma configuração, vai procurar, esse firmware vai procurar em toda a flash se existe um arquivo do iOS para ser levantado, ser dado carga. Se um arquivo de imagem executado não for encontrado, o switch mostra um prompt. Prompt como? Switch : Por que ele faz isso? Ora, ele está carregando o equipamento, está inicializando o switch. Quando ele começa a inicializar, ele verifica a memória, a RAM, a CPU, e ele vai procurar na flash o sistema operacional, que foi definido ou não. Se ele vai na flash e não encontra o sistema operacional, o que ele vai fazer? Ele vai entrar num prompt switch : O que é esse switch : Digamos assim, se a gente fizer uma comparação com o Windows, seria um modo de segurança. Seria uma forma que você tem um sistema operacional mínimo e básico para tentar resolver, sair daquela situação. Porque senão, aí mesmo morreria. Ora, eu vou tentar carregar o sistema operacional, não encontro, acabou a máquina. Nós sabemos que todo computador precisa de sistema operacional para o seu funcionamento. Se ele não encontra o sistema operacional, ele não vai funcionar adequadamente. Então, o que ele vai colocar? Ele vai colocar um modo básico com alguns comandos para você tentar resolver aquela questão. Muito provavelmente, conseguir um sistema operacional e fazer a carga dele através de recursos que esse pequeno programa, através do switch : vai te possibilitar. Tudo através de linha de comando, ok? Então, se um arquivo de imagem executável não for encontrado, o switch mostra o prompt switch : onde alguns comandos são permitidos para fornecer acesso aos arquivos do sistema operacional encontrados na memória flash e arquivos usados para carregar ou recarregar um sistema operacional. Se um sistema operacional iOS é carregado, as interfaces do switch são inicializadas e todos os comandos são armazenados na carga do arquivo startup-config. O arquivo de configuração de inicialização está armazenado na NVRAM, no volátil RAM. Então, o iOS fica na flash. Arquivo de configuração, onde você coloca o nome do equipamento, IP, etc. As configurações que você faz, fica na NVRAM, tá? Muito bem. Então, na sequência de inicialização do switch, temos o comando boot system, que é usado para definir a variável do ambiente boot. Então, observa aqui, ó. Você está no modo de configuração global, você dá o comando boot system flash, esse aqui é o caminho, E esse aqui é o nome do arquivo, C2960, Lambase, K9, .bin. Então, esse aqui é o nome do arquivo que, obviamente, tem que estar lá na flash. Se não tiver, também não vai carregar. Esse aqui é o caminho dentro do sistema de arquivos
né, da flash. Aqui é a flash, ou seja, é a unidade onde se encontra esse caminho e encontrar esse arquivo. E o que aqui é o comando boot system. Tá? Então, se digitando esse comando, na hora da carga, na hora da inicialização, a memória ROM, lembra lá, o que está gravado na memória ROM, quando ele fizer a inicialização, que ele tiver em execução, ele vai tentar carregar da flash, nesse caminho, esse arquivo. Ok? Muito bem. O prompt do bootloader pode ser acessado através de uma conexão de console de acordo com essas etapas. Você vai precisar de um cabo do PC para a porta de console do switch. Configure o software de emulação do terminal no PC. Desconecte o cabo de alimentação do switch. Reconecte o cabo de energia e, ao mesmo tempo, ou dentro de 15 segundos, pressione o botão Mude na parte frontal do switch até o LED do sistema mude rapidamente em cor âmbar e, em seguida, acenda um verde contínuo. O prompt de comando do bootloader é switch : ao invés de switch maior que. Switch maior que é o modo de configuração mais básica, né? Que aí você, dando enable, você passaria para o modo privilegiado. Esse aqui é o modo usuário e o modo privilegiado seria dando enable. E esse switch : é o bootloader, ou seja, é a parte mais básica tentando resolver o problema. Então, os comandos disponíveis por meio do boot de comando do bootloader são limitados, como eu falei. Use o comando help para exibir os comandos disponíveis. Por exemplo, aqui, ó, switch : ele deu um dir flash. Dir flash : vai mostrar os arquivos que estão contidos na flash. Você observar que tem aqui o C 2960, lambase, etc, .bin, que é o arquivo do sistema operacional que ele faria a carga. O que acontece, esse processo aqui desse slide, na verdade, ele está interrompendo a carga normal, né? A carga normal que seria buscar por esse arquivo C960, fez uma carga, fez uma pausa, apertando o quê? O botão Mude. Vamos ver bem aqui, ó. Aqui eu tenho aqui a face, a parte da frente do switch, e bem aqui na letra, no número 7, eu tenho o botão Mude. Então, quando eu desligo o equipamento, puxo da tomada e conecto novamente e aperto esse botão Mude durante os primeiros 15 segundos, o que vai acontecer? Em vez dele fazer a carga normal, fazer a inicialização da memória, fazer a verificação da CPU e ir na flash buscar o sistema operacional, ele para e entra lá, switch : ele está no modo de recuperação, ok? Que é isso que ele está explicando aqui nesse slide. Muito bem. Indicadores de LEDs do switch. Então, aqui nós temos alguns indicadores dos LEDs dos switches. Tá? Temos o LED do sistema, que é esse primeirinho aqui, o System. Tá? Eu tenho o LED do RPS. RPS é uma fonte alternativa de energia. Tá? Nem todo switch possui essa fonte alternativa. Normalmente, atrás, você teria um plug para ligar cabos de bateria, se fosse o caso. Tá? Nem todos têm. LED de status das portas. O LED do modo se a porta está duplex, né, ou half, o modo de velocidade, o LED do status do PoE, se o switch suporta PoE. O que é PoE? Né? Lembrando que é você poder alimentar algum equipamento, tipo, por exemplo, uma câmera que que seja alimentada por PoE, ou, por exemplo, também um rádio wireless que seja alimentado por PoE. PoE é força sobre a Ethernet, Power over Ethernet, né? É força sobre a Ethernet. Na verdade, os cabos, além de transmitirem dados, também vão emitir energia para que esses equipamentos, tipo câmera, tipo um rádio, Wi-Fi, possa ser alimentado. Claro que tanto o switch, as portas do switch, quanto os equipamentos, eles têm que ser PoE. É desnecessário também comentar que o switch, quando ele é PoE, ele vai ficar mais caro, porque é mais um recurso que você vai colocar. E normalmente nem todas as portas do switch aceitam PoE. Às vezes, dependendo do fabricante, um conjunto de portas. Outros fabricantes, por exemplo, você tem um switch de 48 portas. Ele diz, olha, 12 PoE, você escolhe 12, pode ser qualquer uma, mas não pode ser mais do que 12. Por quê? Porque o consumo de energia tem a ver também com a capacidade que você pode dispor. Então, se você colocar mais de 12, não vai funcionar porque simplesmente ele não tem capacidade, ou seja, a alimentação que ele provê é apenas para 12 dispositivos PoE padrões, né? Muito bem. Então, o LED do sistema mostra se o switch tem energia, tá? O estado dos LEDs de porta, das portas, especificamente aqui, ó, o valor 8 aqui, o LED de porta. LED de porta são esses aqui, ó, tá? São as portas aqui, ó. Bem aqui eu tenho a porta 1 e 2. 1 em cima, porque é para cima, porque você está vendo aqui esse triângulo,
Aqui não tem uma manchazinha do triângulo? Pois é, está apontando para cima, né? Então, esse 1 é essa porta aqui. O 2 não está com um triângulozinho apontando para baixo? Então, essa aqui é a porta 2, tá? Porta 1 para cima, porta 2 para baixo. E aqui são os LEDs. E esses LEDs, como é que ele vai ficar? Se tiver apagado, não tem link, ou o equipamento que está do outro lado está desligado. Se tiver verde, o link está presente. Se ficar piscando em verde, tem dados, você está trafegando informações. Se ficar alternando entre verde e laranja, tem uma falha nesse link. Se ficar âmbar, a porta não está enviando dados. Tá? Quando você liga um switch, ou você conecta uma porta, o switch já está ligado. O switch já está ligado e você conecta um notebook ou um desktop nessa porta, numa determinada porta. Essa porta não vai ficar operacional imediatamente. Ela vai ficar primeiro âmbar. Um dos processos que vai estar rodando nesse momento é o processo do Span Tree Protocol, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Tá? Ou seja, diferentemente do hub, que quando você conecta, o hub imediatamente estava ativo, no switch ele faz algumas verificações. Então, isso demora mais ou menos uns 30 segundos para que ele faça as verificações. Ou seja, passar do estado de inoperante para operante. Então, enquanto ele está âmbar, ele está amarelinho, ele não vai ficar operacional. Depois, ele fica verdinho se tudo estiver ok. Se ficar amarelo intermitente, a porta está sendo bloqueada para evitar um loop de switch. Esse loop de switch é o Span Tree Protocol que entrou em ação naquela porta. Ok? Isso a gente vai ver oportunamente. Muito bem. Realizar um gerenciamento de switches básico. Para configurar um switch para acesso remoto, o switch precisa ser configurado com o endereço IP, uma máscara de subrede e um gate padrão. Pessoal, é o seguinte, se você quer acessar uma máquina remota, um computador remoto, que esteja em qualquer cidade do Brasil ou do mundo, você não vai precisar do IP dele? Ele não vai ter que estar configurado com o default gate, não é isso? Bom, ele não vai ter que ter uma máscara de subrede para você fazer um ping, por exemplo, nessa máquina? A mesma coisa. O switch, ele é um computador como outro qualquer. Switch camada 2, ele não precisa de endereçamento IP para fazer o processo de switching da camada 2, ou seja, receber o quadro por uma porta e enviar por outra. Esse papel ele faz sem precisar de configuração nenhuma de IP. Mas para que eu acesse essa máquina remotamente e faça algumas verificações, ok? Para fazer essas verificações eu preciso acessar através do quê? Do protocolo IP. E para que eu possa acessar, ele vai ter que ter o endereço IP. E não só IP. Vai ter que ter a máscara e vai ter um default gate. Como fosse um computador qualquer, que eu tenho que acessar remotamente. Ok? Muito bem. Uma interface virtual de switch específico, SVI, é usada para gerenciar o switch. O endereço IP de switch é atribuído a uma SVI. Por padrão, o gerenciamento SVI é controlado e configurado por meio da VLAN 1. Essa VLAN 1 ela é padrão. Tá? Ela vem em todos os equipamentos, ela não pode ser removida, mas pode ser alterada, ok? O gerenciamento SVI é comumente chamado de VLAN de gerenciamento. Para fins de segurança, a prática recomenda consiste em usar uma VLAN diferente da VLAN 1 para a VLAN de gerenciamento. Por quê? Ora, porque todo mundo sabe que a VLAN 1 é a VLAN de gerenciamento. Se alguém quiser fazer um ataque, alguma coisa, pode começar, né, investigando o que tem na sua VLAN 1. Muito bem, então você tira o seu gerenciamento da VLAN 1, como eu falei, você não pode eliminar a VLAN 1, você não pode removê-la do switch, mas você pode alterar a VLAN de gerenciamento. Deixa ela lá, sem fazer nada, sem nenhuma porta, completamente sem uso. Opa, vamos voltar aqui rapidamente. Sim, aí o que ele diz aqui? Lembre-se que a porta de console de switch está na parte de trás do switch, ok? Configuração de acesso e gerenciamento básico de switches IPv4. Então, para fazer a parte de acesso remoto, né, de gerenciamento, você está aqui no modo privilegiado, você dá configure terminal ou conft, muda o prompt para o modo de configuração global, você dá interface VLAN 99. Ó, você vai usar aqui a VLAN 99, não a VLAN 1. Tá? Endereço IP, você vai colocar IP address, né? IP address, o comando foi traduzido aqui erroneamente, porque não deveria ser traduzido. IP address 172.17.99.11 com a máscara. Aí você dá no shutdown nessa interface VLAN 99 e dá um exit para sair do modo dessa interface. Ó. Quando você deu aqui interface VLAN 99, você foi para dentro da interface. Fora, no modo de configuração global, você dá IP default gate 172.17.99.1, que é o caso aqui da rede. Default gate a gente já sabe que é a porta do roteador que aponta para dentro da tua rede, né? Que está conectado na tua rede. Dou end e, por fim, eu vou salvar essa configuração que está na memória RAM. Né? Dou com pi, ronin config, startup config.
ok? Vou salvar, porque tudo que está aqui feito, foi feito apenas na RAM. Se desligar o equipamento e voltar, não foi nada salvo. Então você tem copy running config, startup config. Então o gate padrão é o endereço do roteador e é usado pelo switch para se comunicar com outras redes. Comunicação duplex. Tá? A gigabit Ethernet, né, nas placas de rede de 10 gigabit, elas exigem conexões full duplex para operar. Então, o que é uma comunicação full duplex, pessoal? É aquela que pode enviar e receber dados simultaneamente. E half duplex, ela pode enviar ou receber alternadamente. Então, a full duplex ela é bidirecional simultânea. E a half duplex ela é unidirecional e pode ser alternado. Uma hora envia, uma hora recebe. Ok? Configurar porta de switch da camada física. Alguns switches têm a configuração padrão de automática para duplex e velocidade. É bem verdade. Quando você tira o switch da caixa, normalmente você pega esse switch, se você colocar ele em funcionamento, ligar, conectar máquinas, ele já vai funcionar. Diferente do roteador, que se você fizer isso, não vai funcionar nada. O switch ele começa a fazer o papel dele básico de encaminhar quadros Ethernet sem precisar de muita configuração. Tá? Evidentemente, você precisa fazer as configurações para ter os recursos que o equipamento provê. Né? Você vai pagar caro por equipamento só para poder fazer um tráfego básico. Muito bem, então configurações de duplex e ou velocidade incompatíveis podem causar problemas de conectividade. Sempre verifique as configurações de velocidade e duplex usando o comando show interface ID. Todas as portas de fibra operam em uma velocidade e sempre serão full duplex, ou seja, envia e recebe simultaneamente. Então, só nessa figura que nós temos aqui, temos dois switches, o S1 e S2, conectados pela porta 01, onde está dizendo que ele é full duplex a 100 megabits. Então, se esses switches eles não se resolverem, digamos assim, sozinhos, automaticamente, você pode fazer a configuração. Como? Configure terminal, sai do modo privilegiado, entra na interface Fast Ethernet 0/1, que é a que eles estão usando, e você vai fazer o quê? Duplex full, velocidade, né? Speed, no caso que foi traduzido também, mas não é velocidade, o comando não é velocidade, o comando é speed 100, e você dá um end. E depois você vai dar copy, running config, startup config para salvar. E isso você tem que fazer dos dois lados, tá? Você tem que fazer nesse switch 1 e depois ir para o switch 2 e fazer a mesma coisa. Lembrando que não é velocidade 100, é speed 100, ok? Traduzir até o comando. Muito bem. Temos aí o MDX automático. Pessoal, nós temos o cabo direto e o cabo cruzado, né? E normalmente o que acontece? Se você ligar os cabos de maneira errada, o cabo direto é aquele que tem os pinos da porta 1 a 8 todos configurados, o cabo cruzado, a porta 1, o pino 1 vai para o pino 8, etc, né? Tem aquele cruzamento dos dados. E ocorre que o switch ele não tiver esse MDX automático, ele exige que o cabo que você conecte seja um cabo correto, né? Mas com o MDX automático, o que acontece? Ele vai identificar que tipo de cabo que é e se adequa àquela porta às necessidades do cabeamento, ok? Então ele vai fazer essa jogada, digamos assim, automaticamente de identificar se o cabo é direto ou se o cabo que está sendo usado é cruzado. Então, alguns switches possuem o recurso MDX automático. Permite que uma interface detecte o tipo de conexão de cabo necessária, direto ou cruzado, e configure a conexão de forma adequada. Então, aqui nesse caso, o que ele fez? Ó, no switch 1, configure terminal, interface Fast Ethernet 0/1, duplex, alto, speed, alto, MDX, alto e end. Ou seja, ele vai identificar se é duplex ou não, ele vai identificar qual é a velocidade e vai identificar o tipo de cabo, se é cruzado ou se é direto. Tudo isso de forma automática. Na verdade, esses comandos não seriam necessários. Por quê? Porque se o switch já faz isso, na hora que você tira da caixa, ele já vai estar nessa configuração para todas as portas. Tá? Isso aqui é caso você tenha uma configuração anterior e você queira voltar para o default do switch, que é duplex alto, speed alto e MDX alto. E aí você faz copy running config, startup config, novamente para salvar as configurações. Muito bem. Então use o comando show controllers Ethernet controller para verificar definições de MDX automático. Com esse comando aqui, aplicado na porta, ele vai te dizer qual é o estado. O alto MDX está ligado. Verificar as configurações das portas de switch. Temos alguns comandos. Show interface, show startup config. Startup config vai verificar a configuração que está armazenada na NVRAM, que foi salva.
Show Running Config vai ver a configuração atual que está rodando na RAM. Show Flash vai ver o arquivo, vai ver onde está o sistema operacional e outros arquivos correlatos. Show Version, a versão do sistema operacional que está instalada, entre outras informações. Show History, os últimos históricos de comandos digitados. Show IP e a interface ID vai verificar as informações do IP sobre essa interface. Show MAC Address Table ou Show MAC Address Table vai mostrar a tabela de MACs das máquinas, ou seja, se ele tem lá 200 máquinas conectadas nesse switch, através de cascateamento, obviamente, porque um switch só não teria 200 portas, a não ser que ele seja um switch empilhado. Aí sim, empilhado ele pode ter até mais de 200 portas, né? Vários switches empilhados. E aí ele vai mostrar a sua tabela MAC, tá? Com todos os equipamentos e as portas que eles estão associados. Muito bem. Verificar as configurações das portas de switch. Eu dou aqui o comando Show Running Config. O que ele está mostrando aqui para a gente? Ó, interface, fecha Ethernet 0/18. Switch Port Access VLAN 99, ou seja, uma porta de acesso da VLAN 99. E ele está trabalhando no modo de acesso, ou seja, o modo de acesso é que você pode ligar notebook, impressora, que você pode ligar desktop, etc. Tá? Normal, digamos assim. Verificar as configurações das portas de switch. Continuação. Quando você dá um show interface fecha Ethernet 0/18, você tem bem aqui na primeira linha, você tem fecha Ethernet 0/18, esse up. Isso aqui quer dizer o quê? A camada 1 do modelo OSI, pessoal. A sinalização. E line protocolo up, ou seja, Ethernet, fecha Ethernet, gigabit, o que for, está também funcionando sem problemas, tá? Use o comando show interface para detectar portas comuns de mídia. O primeiro parâmetro se refere à camada 1, como eu falei, a camada física, indica se a interface está recebendo o sinal de detecção da operadora, da portadora, do equipamento que está ligado a ele. O segundo parâmetro, estado de protocolo, se refere à camada de link de dados e indica se os protocolos da camada de link de dados foram configurados corretamente e se os keep alive estão sendo recebidos. Ou seja, se o protocolo Ethernet gigabit está sinalizando o que está funcionando adequadamente. Então, o normal é você ter up. Se tiver up-down, tem algum problema nesse link. E se você tiver na camada física down, obrigatoriamente o protocolo vai estar down. Não é possível você estar down na camada 1 e up na camada 2. Tá? Então, as possíveis configurações aqui que você pode obter. Up, que é o preferível, que está funcionando. Up-down, tem problema no teu protocolo da camada 2, na fecha Ethernet, na gigabit Ethernet, seja lá o que for. E você pode estar também down. Não é possível estar down-up. Ok? Problema na camada de acesso à rede. Show interface fecha Ethernet 0/1. Ó, a gente observa aqui que o protocolo, a camada física está up e o protocolo está apresentando aqui o fecha Ethernet, é um protocolo tal, está funcional. Ele apresentou alguns problemas, ó, erros na entrada, 3 erros de CRC, muita colisão aqui ele está identificando, 8 erros na entrada, essa interface foi resetada 10 vezes, 235 colisões tardias, ou seja, está tendo um problema nessa porta. Provavelmente esses tipos de erro aqui, ou é a máquina que está conectada, a placa de rede da máquina que está conectada, que está gerando esse problema aqui na rede, tá? Esse problema nessa porta especificamente, porque esse problema é da porta, ou é o cabeamento dessa porta que não está ok. Cabeamento, ou fibra, ou metálico, está com algum problema aí que é bom verificar. Então, nesse caso, para afastar logo o cabeamento, era bom se fosse feito um teste nesse cabeamento, né, com um testador de cabo. Um testador, não é aquele testador simples, só para verificar a continuidade, né? É o testador que faz a testagem, a certificação a nível de cabeamento estruturado. Aquele equipamento mais caro, custa aí uns 25 mil reais e tal. Tá? Evidentemente, se você não tem todo esse dinheiro, não tem esse equipamento, então a gente vai ter que fazer alguns subterfúgios, verificar outra máquina e, quem sabe, até fazer os conectores nas pontas desse cabeamento aí. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui tipo de erro. Erros de input, né? Número total de erros, inclui contagem de runs, CRC, buffer, frame, overrun e o que é ignorado. Então, runs, pacotes que são descartados porque são menores que o tamanho mínimo. Né?
no mínimo um pacote Ethernet, um quadro Ethernet, ele tem que ter 64 bytes. E no máximo 1518 bytes. Se ele é maior 1518 ou menor do que 64, ele vai estar apresentando problemas. São os antes e os gigantes aqui, digamos, né? O CRC, os erros de CRC são gerados quando o checksum calculado não é igual ao checksum recebido. Lembra que os switches, eles, pelo menos da Cisco, eles trabalham normalmente com armazenar e encaminhar. Ou seja, cada quadro Ethernet, ele recebe totalmente o quadro para depois enviar. Por que ele recebe totalmente? Para fazer a verificação do CRC. Se o CRC estiver errado, ele já descarta e marca como, erro de CRC. Eu descartei aqui um quadro, tá com erro de CRC. Erros de saída, soma todos os erros que impediram a transmissão final dos datagramas. Colisões, o número de mensagens retransmitidas devido a uma colisão à internet. E late collisions, né? Um período que ocorre depois de 512 bits de quadros foram transmitidos. Ou seja, uma colisão tardia. Depois que ele consegue transmitir 512 quadros no cabo, houve uma colisão, né? Então, isso possivelmente, se está ocorrendo esse tipo de erro, pode ser alguma coisa a nível de cabeamento. Solução de problemas na camada de acesso à rede, identificação de problemas. Temos. Você executa o comando show interface. Se a interface está ativa, existem indicações de erros, de ruído. Se sim, remova as fontes, se você souber. Verifica se o ajuste do Plex está configurado corretamente nas duas extremidades. Se você fez de um lado do Plex e do outro não, vai dar muito problema, pode ter certeza. Se o problema for resolvido, beleza. Se o problema não foi, documente o trabalho e dimensione o problema. Ou seja, você vai ter que rever e refazer algum desses testes. A interface está ativa? Não. Verifique os cabos adequados, verifique se há danos no cabo, verifique se a velocidade está configurada corretamente nas duas extremidades, né? Se uma está gigabit e a outra está 100 e não está no alto, aí você vai ter que fazer a configuração ou deixar tudo no alto, ok? Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.